Nesse vídeo eu queria falar sobre os atributos de Deus. A gente vai começar a falar sobre os atributos de Deus, é uma série de vídeos, então esse é só a parte 1 dessa série que a gente vai falar sobre os atributos de Deus, né? E isso está dentro do módulo, a gente continua dentro do módulo de Teontologia 1, onde a gente está tentando responder a pergunta quem Deus é, né? Como Deus é. Antes de entrar nos atributos de Deus, vamos pensar um pouco sobre nós mesmos. Se eu perguntasse para você quem você é, como você responderia essa pergunta? Quem você é? O que eu acho que você diria é que você responderia assim. Você falaria sobre o seu nome, eu sou fulano de tal. Você talvez listasse algumas de suas qualidades, alguns de seus defeitos, eu sou assim, sabe? Talvez você falasse um pouco sobre a sua família, eu sou o marido de Ciclano, o pai de Beltrano. Talvez você falasse um pouco sobre a sua profissão, né? Agora, perceba que quando você fala todas essas coisas, você não está dizendo quem você é. Nenhuma dessas coisas é a definição de você. Você está, para responder essa pergunta, o que você faz é listar coisas a seu respeito. Listar o seu nome, suas qualidades, sua família, sua profissão, né? E de fato, a gente faz a mesma coisa sobre Deus. Quando a gente pergunta quem Deus é, se você perguntar isso para um teólogo, quem Deus é, pegar um livro de teologia para responder isso, você não vai encontrar uma definição de Deus. A gente não pode definir Deus assim como a gente não pode definir a nós mesmos. O que a gente faz para responder essa pergunta é, a gente lista os nomes de Deus, a gente lista os atributos de Deus, a gente fala sobre a Trindade, assim como no nosso caso a gente falaria sobre a nossa família, e a gente fala sobre o que Deus faz. É assim que a gente responde essa pergunta, quem Deus é. E veja, quando a gente faz tudo isso, a gente está de fato respondendo quem Deus é. Do mesmo jeito que quando você responde quem você é, você lista os seus nomes, qualidades, a sua família, a sua profissão. E a gente está então de fato falando sobre quem Deus é. E a gente já começou a falar sobre isso, a gente já falou sobre os nomes de Deus. A gente agora vai começar uma série em que a gente vai falar sobre os atributos de Deus. Depois a gente vai falar sobre a Trindade. Depois, em Teontologia 2, a gente vai responder a pergunta o que Deus faz. E quando a gente concluir tudo isso, toda a teontologia existe para responder essa pergunta, quem Deus é. E é por isso que é tão importante o estudo dos atributos de Deus. Porque quando a gente fala dos atributos de Deus, de fato a gente está falando sobre quem Deus é, como Deus é. A gente está conhecendo um pouco mais a respeito de Deus quando a gente fala sobre os seus atributos, né? Então é por isso que é um estudo tão importante, tão relevante dentro da teologia, né? Aí eu vou dar um exemplo. Esse é o tipo de pergunta que é muito comum a gente ver em concílios para pastores, né? A banca pergunta assim, Deus não pode ser definido, mas fale um pouco sobre Deus, sobre quem Deus é. E aí o candidato tem que responder alguma coisa mais ou menos assim. Ele é Senhor, Deus de Israel, o Espírito invisível, onisciente, onipresente, onipotente, que em santo amor, justiça e bondade cria, sustenta e governa todas as coisas. Essa é uma boa resposta. É uma boa resposta para essa pergunta. Agora veja, o que tem nessa resposta? Nessa resposta não tem uma definição de Deus, porque eu não posso definir Deus. O que tem aqui é a citação de alguns dos nomes de Deus, a citação de alguns dos atributos de Deus, Espírito, invisível, onisciente, onipresente, onipotente. Depois eu cito, esses são os incomunicáveis, depois eu cito os atributos comunicáveis, santidade, amor, justiça, bondade, e depois eu falo sobre o que Deus faz. Ele cria, sustenta e governa todas as coisas. Essa é uma boa resposta. Eu não estou definindo Deus, porque eu não posso definir Deus, não posso definir nem eu mesmo, mas eu listo os nomes, atributos e aquilo que Deus faz, né? Nesse caso eu nem falei sobre a Trindade, poderia ter falado. Também é aceitável dentro da resposta sobre quem Deus é. E é isso que a gente está tentando fazer em teontologia. E é isso que a gente vai começar a fazer, continua fazendo agora, quando a gente fala sobre os atributos de Deus, né? E se você pegar qualquer livro de teologia sistemática, a maioria deles, no capítulo ou na unidade sobre os atributos de Deus, uma das primeiras coisas que você vai ter é uma discussão sobre as classificações dos atributos de Deus. Porque nós somos seres humanos e a gente gosta de classificar as coisas, de agrupar as coisas para ajudar a gente a entender e para ajudar a gente a memorizar as coisas. Então, e aí ao longo da história da teologia e da filosofia mesmo, já foram propostas várias classificações diferentes sobre os atributos de Deus. Aí eu botei algumas, nem todas, tem muitas, né? Uma classificação bem antiga é a classificação entre atributos negativos e positivos. Vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco.
Uma outra que, desde que surgiu, se tornou meio que o agrupamento clássico aí dos atributos de Deus, é entre atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Também outros teólogos vão falar de atributos quiescentes ou atributos operativos, e outros teólogos vão falar sobre atributos de personalidade, por um lado, e do outro lado, atributos de intelecto, vontade e poder. Agora, o que a gente precisa notar é que todas essas classificações estão dividindo os atributos de Deus em dois grupos. Um grupo que é negativo, incomunicável, quiescente, de personalidade, um grupo que pertence a Deus, aquilo que Deus é e nenhuma das suas criaturas é, por isso eles são negativos. E de um lado, né? E do outro lado um grupo mais positivo, comunicável, operativo, de intelecto, ou seja, coisas que Deus é e que as suas criaturas são também, por isso são positivos, comunicáveis. Todas essas classificações são parecidas, né? E exatamente por isso nenhuma delas é perfeita, nenhuma dessas classificações é perfeita. Elas ajudam a gente a lembrar, a memorizar, a entender, mas nenhuma delas é perfeita. E sobre isso eu acho muito interessante quando o Wayne Grudem fala sobre isso. Todos os teólogos falam sobre isso, mas eu acho que o Wayne Grudem capta bem a essência disso, do fato de que essas classificações não são perfeitas, né? Veja aí, ele vai falar: nenhum atributo de Deus é completamente comunicável e nenhum atributo de Deus é completamente incomunicável, né? Por exemplo, a sabedoria. Ele dá o exemplo da sabedoria. Sabedoria normalmente seria classificada como um atributo comunicável, porque a gente também pode ser sábio, a gente é ordenado a ser sábio. Mas nós jamais vamos ser sábios do jeito que Deus é sábio. Deus é infinitamente sábio, Deus é plenamente sábio. A gente pode ser sábio até certo ponto. E veja, isso não é uma limitação por causa do pecado, não. Mesmo no céu a gente nunca vai ser tão sábio como Deus é sábio, né? Então, é um atributo que é comunicável? É. Até certo ponto ele é comunicado, ele é partilhado conosco, mas nós nunca vamos ter esse atributo plenamente como Deus tem, né? Então nenhum atributo de Deus é completamente comunicável e nenhum atributo é completamente incomunicável, né? Isso é uma coisa importante, né? Então vamos falar sobre a definição. O que eu estou falando de atributos comunicáveis e incomunicáveis? O que eu quero dizer? É o seguinte, tá aí a definição. Os atributos incomunicáveis de Deus são aqueles que são menos partilhados com as suas criaturas, ou seja, aqueles que não são comunicados com as suas criaturas. Eles também são chamados de atributos negativos, é a mesma coisa, tá? Atributos incomunicáveis ou atributos negativos. Negativo aqui não é porque eles são ruins, não, pelo contrário, eles são muito bons. A gente fala negativo porque quando a gente fala sobre esses atributos, normalmente a gente usa um não. A gente está falando alguma coisa que Deus não é. A gente observa a natureza, observa nós mesmos, observa as criaturas de Deus e a gente encontra certas imperfeições e certas limitações. E aí a gente diz, Deus não é assim. Nesse sentido é negativo, porque a gente usa o não. Deus não é assim. A gente encontra certas limitações na natureza e diz, Deus não é assim. Então, exemplos de atributos incomunicáveis, para isso ficar claro. Por exemplo, independência. Eu olho para mim e eu vejo, eu sou dependente, eu sou completamente dependente, não apenas de Deus, mas das outras pessoas para viver, para continuar vivo. Deus não é assim. Veja, negativo, Deus não é assim. Deus não é dependente, ele não depende de nenhuma outra criatura para existir, para ser feliz, ele não depende de nada, ele é independente, tá? Um outro atributo de Deus é a imutabilidade. Eu olho para a natureza e as coisas estão sempre mudando. Eu estou sempre mudando. Eu mudo de sentimento, eu mudo de um monte de coisas. E eu digo, Deus não é assim. Deus não é mutável como eu. Deus é imutável. Mesma coisa, infinitude. A infinitude, quando eu falo sobre isso a respeito do tempo, ela é chamada de eternidade. Quando é a respeito do espaço, ela é chamada de onipresença, mas de qualquer jeito eu estou dizendo que Deus é infinito. Ou seja, eu olho para a natureza e vejo que todas as coisas são finitas. Elas começaram a existir em algum momento. Então, nada é infinito. E aí eu digo, Deus não é assim, ele é infinito. Então é um atributo negativo. Unidade. Bom, esse parece que é positivo, mas de fato não é. Quando o próprio Deus fala sobre a sua unidade, em vários textos bíblicos, Isaías, por exemplo, ele fala assim,
Eu sou o único Deus, não há outro. Fora de mim não há outro, não há outro. Ele sempre repete isso, não há outro. Eu sou Deus, não há outro. Então dizer que Deus é a unidade é dizer que não há outro Deus. Só tem Deus, não há outro. Então é uma coisa negativa que eu estou falando. Estou falando que não existe outro Deus. Eu vejo, eu olho para mim e digo, eu sou um ser humano e existem outros seres humanos como eu. Eu olho para Deus e digo, Ele é Deus. E não existe outro ser igual a Deus. Então a unidade é um atributo negativo, incomunicável. Simplicidade. Simplicidade não quer dizer que Deus seja simplista, mas quer dizer que Deus não é complexo. Veja, para falar sobre isso eu tive que usar o não. Ele não é complexo. Eu sou complexo. Eu sou formado por várias partes. Eu tenho um braço, uma cabeça, uma perna, um coração, enfim. São várias partes diferentes que formam o meu ser. Deus não é assim. Deus é simples. Ele é um ser só. Ele não tem partes em si mesmo. Então todos esses são exemplos de atributos incomunicáveis que a gente vai falar. Por outro lado, e aí diferente deles, eu tenho os atributos comunicáveis, né? Que são aqueles atributos que são mais compartilhados com as criaturas de Deus. E eles também são chamados de atributos positivos. Por quê? Porque quando a gente fala sobre Deus, a gente atribui a Deus, num sentido absoluto, todas as perfeições que a gente também observa nas suas criaturas. Então, se eu vejo qualquer coisa boa, eu digo, Deus é assim, só que maior e melhor. Né? Se eu vejo qualquer coisa boa existindo na natureza, em nós mesmos, eu digo, Deus é assim, só que é maior e melhor. Por isso são atributos positivos, por isso são comunicáveis. Porque, veja, Deus é assim e por isso as coisas são boas, né? Não é o contrário. Eu percebo olhando para as coisas, mas Deus primeiro foi assim e aí as coisas se tornaram desse jeito. Exemplos aqui tem muito mais atributos comunicáveis, atributos positivos. Espiritualidade, Deus é espírito, né? Nós também somos espíritos com um corpo, a diferença é que a gente tem um corpo. Deus é espírito, invisível, né? Invisibilidade também. Conhecimento, que também é chamado de onisciência. Deus tem conhecimento, Deus conhece as coisas. E assim como Deus conhece, eu também sou capaz de conhecer. Isso é uma coisa boa, uma coisa que eu observo que as pessoas são capazes de conhecer coisas. E eu digo, Deus é assim, só que é maior e melhor. Ele é capaz de conhecer tudo. Sabedoria, a capacidade de tomar boas decisões. Nós somos sábios, somos ordenados a sermos sábios. E isso é uma coisa boa, e eu digo, Deus é assim, maior e melhor. Ele é sempre capaz de tomar a decisão perfeita. Fidelidade, bondade, amor, misericórdia, graça, tudo isso são outros atributos comunicáveis. Deus, e são coisas boas que eu observo nas criaturas e digo, Deus é assim, só que é maior e melhor. Então, santidade. A santidade é interessante, né? Porque a princípio talvez você pensasse que Deus é absolutamente santo, separado de todas as coisas. Então isso talvez é um atributo incomunicável, um atributo negativo, no sentido que Deus não se contamina. Mas de fato, quando a Bíblia fala sobre a santidade, ela fala sempre de um jeito comunicável, né? Sede santos porque eu sou santo. Né? Do mesmo jeito que eu sou santo, você é ordenado a ser santo. Do mesmo jeito que Deus é santo, nós somos ordenados a sermos santos. Né? Então a Bíblia fala disso de um jeito comunicável. Depois tem justiça, zelo e ira, que são coisas que nas criaturas às vezes são... quando alguém se ira perto da gente, a gente às vezes acha que isso é uma coisa ruim. Né? A menos que essa pessoa que está se irando esteja nos defendendo, porque aí a gente acha que isso é uma coisa boa. Deus é assim, só que Deus é assim de uma maneira perfeita. Quando Deus se ira, Ele se ira de uma maneira sempre justa, sempre zelosa. Isso é uma coisa boa, é uma perfeição divina. Né? E aí tem outros, vontade, poder, né? O poder também é chamado de onipotência. Né? Deus é capaz de fazer coisas. Nós também somos capazes de fazermos as coisas. É claro que, novamente, aquela observação. A gente nunca vai ser capaz de fazer do mesmo jeito que Deus é capaz de fazer. É verdade. Mas a gente é capaz de fazer alguma coisa. Né? Perfeição, felicidade, glória. Né? Então todos esses são atributos comunicáveis que a gente vai comentar nos próximos vídeos. Né? Então esse vídeo foi uma introdução aos atributos de Deus.
Nos próximos vídeos a gente vai continuar falando sobre os atributos de Deus, a gente vai começar um por um a dissecar o que cada uma dessas palavras significa e discutir algumas questões que estão envolvidas aí. Então, vejo vocês lá.